Olá, tudo bem, pessoal? Então, vamos dar sequência. Vocês já devem ter dado uma estudada no material sobre a história, né, da evolução da análise da marcha, sobre a biomecânica da marcha e sobre essa avaliação, como que se dá essa avaliação. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o treino de marcha, né, sobre as possibilidades de exercícios terapêuticos que a gente pode estar utilizando para treinar essa marcha. Considerando o seguinte, a disfunção ou a alteração em algum ciclo da marcha, ela pode ser em decorrência de inúmeros fatores. Quando a gente joga para o lado da ortopedia, eu posso ter problemas, por exemplo, de segmentos específicos. Um quadril doloroso, por exemplo, ele vai gerar uma alteração na minha marcha. Uma osteoartrose de joelho pode gerar uma alteração da marcha. Um paciente que sofreu uma entorse de tornozelo vai gerar uma alteração de marcha. Quando a gente pensa na neurologia, então, é mais complexo ainda, porque a gente vai ter desde neuropatias, a gente pode ter neuropatias periféricas, secção de nervo periférico, e a gente pode ter problema de sistema nervoso central também. Então, uma série de questões que podem alterar a marcha de um paciente. Pensando nisso, e aí a gente volta lá para o nosso livro, a nossa Bíblia do exercício terapêutico, que é o Kistner. O Kistner ele não tem um capítulo específico só para falar de exercícios de marcha. Então, ele trata assim, se você pesquisar lá no capítulo de quadril, ele tem uma parte destinada sobre o quadril na marcha, que ele vai fazer exatamente uma descrição cinesiológica, que é a que vocês já tiveram acesso nos vídeos anteriores, de como vai estar acontecendo entre a musculatura flexora e extensora do quadril, como que eles vão estar se relacionando, iliopsoas, reto femoral, isquiotibiais, glúteo máximo, como que eles vão estar se relacionando em cada fase da marcha, em que momento um ajuda a desacelerar, em que momento o outro ajuda a acelerar. Na questão de abdutores e adutores, o que vai estar acontecendo com os adutores, o que vai estar acontecendo com os abdutores. E se você pegar o livro do Kistner e for lá no capítulo de joelho, ele também tem uma parte de joelho, que tem o joelho na marcha, que são essas interações musculares nas diferentes fases, na fase de apoio, na fase de balanço, então ele vai falar basicamente sobre isso, porque o capítulo inteiro de quadril, de joelho, de tornozelo, ele vai estar trazendo para a gente os principais comprometimentos e as diretrizes de tratamento. Então, ele não tem um programa específico só para a marcha, né? Vai depender muito do tipo de patologia, do tipo de comprometimento. E hoje eu trouxe aqui para falar de uma forma geral, tá? Eu pretendi não especificar nenhum tipo de patologia, eu estou falando do treino de marcha de uma forma bem genérica, mas vou deixar lá no Google Sala de Aula para vocês um vídeo específico sobre marchas patológicas, e especialmente na neuro, né, porque na ortopedia a gente tem problemas de segmentos, né, então a gente não tem tantos padrões que são vários dentro da neurologia, mas eu vou deixar um vídeo bem bacana, que tem exemplos de vídeo com pacientes mesmo andando, vocês vão ver que é bem bacana. Então, o que são esses exercícios de marcha, né? Então, eles são exercícios que servem para ajudar uma pessoa a aprender a andar quando criança ou a reaprender a andar após uma lesão ou incapacidade. Então, esses exercícios para marcha são uma mistura de exercícios de fortalecimento de habilidades que ajudam os pacientes a recuperar a independência na caminhada, mesmo que ainda precisem de dispositivos adaptativos, desde que dispositivos adaptativos podem ser uma órtese, pode ser um andador, uma muleta, uma bengala, e a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente, daqui a pouquinho. Então, quando eu penso assim, se uma pessoa ela tem um comprometimento em determinado músculo, eu preciso fortalecer ou alongar esse músculo. Se ela tem um comprometimento de amplitude de movimento ou de uma contratura, eu vou atuar especificamente nessa região. Então, é muito relativo. Quais são, de uma forma geral, os objetivos do treinamento da marcha, né? A marcha é um ato extremamente funcional. O que é mais natural e normal para o ser humano do que andar sozinho, né?
Então, o objetivo do treinamento de marcha de uma forma geral é o aumento da força muscular, a melhora da coordenação dos membros inferiores, uma resposta voluntária aprimorada dos grupos musculares dos membros inferiores, agonistas e antagonistas, maior flexibilidade, aptidão cardiovascular, o fato da pessoa estar em bipedestação, com os dois pés no chão, suporte de peso e equilíbrio, tá? Então, é muito importante pensar, não é só treino de marcha, não é só. Então, para eu poder marchar, para eu poder caminhar, eu preciso ter controle de tronco, né? Eu preciso ter o sistema vestibular funcionando normal para eu ter esse equilíbrio para andar. Que aí a gente viu isso lá na nossa aula de postura, né, sobre equilíbrio, exercícios para equilíbrio. Quem tiver alguma dúvida aqui, dá uma voltadinha lá na nossa videoaula sobre exercícios para equilíbrio, sobre a característica, o que é o equilíbrio, quais são os sistemas que vão ajudar nesse equilíbrio. Então, é extremamente relevante e importante o equilíbrio para ter uma marcha saudável. Você pode, então, quais são as condições que você pode precisar de exercícios para reaprender a caminhar, para reaprender a andar, o exercício de marcha? Pode ser após uma substituição de uma articulação, coloquei uma prótese no joelho, uma prótese no quadril, por exemplo, uma amputação, que aí você vai ter que preparar o coto para ele receber a prótese e ensinar ele a andar com essa prótese, que é uma coisa totalmente nova para o indivíduo, lesão de medula espinhal, lesão cerebral, um derrame cerebral, que é o acidente vascular encefálico, uma osteoartrite, uma distrofia muscular, paralisia cerebral, esclerose múltipla, mal de Parkinson, depois de uma cirurgia, principalmente de membros inferiores, uma lesão esportiva, e tem muitos mais outros fatores que podem levar você a necessitar de exercícios para marcha. Então, os exercícios, eles ajudam a melhorar muitos problemas da marcha, incluindo, aí, um pouco dessas marchas aqui, eu deixei um vídeo separado para vocês entenderem um pouco melhor, da marcha espástica, é uma rigidez unilateral e causa uma caminhada arrastando os pés, uma marcha propulsiva, eu tenho uma postura rígida e parada, com a cabeça e o pescoço dobrado para frente, o andar em tesoura, andar com os joelhos e quadris levemente dobrados, com os joelhos e as coxas cruzando em um movimento semelhante a uma tesoura, andar por degraus, o pé trava e os dedos apontam para baixo, fazendo com que os dedos se rachem pelo chão como se fosse um pé caído. Tem um outro nome, tem marcha escarvante, que vocês vão ver depois. Marcha de giro, movimentos exagerados do tronco de um lado para o outro, causados pela insuficiente estabilização do quadril. Quais são os principais benefícios, então, dos exercícios de marcha, né? Então, podem ser desde fortalecimento dos músculos e articulações, treinar as pernas para movimentos repetitivos, desenvolvimento de memória muscular, melhora do equilíbrio e da postura, construir essa resistência, né? Diminuir o risco de quedas e aumentar a mobilidade, diminuir, principalmente aqui, pessoal, diminuir o risco de quedas quando a gente pensa na população geriátrica, que é uma causa de morte acentuada, uma causa, diria que com uma grande porcentagem de causa de morte dos idosos são as quedas, né? Então, é muito importante conseguir reduzir o risco de queda através de um bom treino de marcha, diminui o risco de outras doenças, como a osteoporose, né, porque o indivíduo que não deambula, ele provavelmente ele vai ficar inativo, ele vai ficar em repouso, e de doenças cardíacas através da mobilidade da atividade física, né, então o indivíduo que não deambula, ele tem essa dificuldade de estar praticando atividade física. O que envolve o treinamento de marcha? Então, esse treinamento é orientado que ele inicie logo após algumas lesões ou doenças que afetem a capacidade de caminhar. Eu tenho falado isso com vocês, que a imobilização, ela é sempre a pior opção para o paciente. Claro que exceto em casos que o paciente corra risco de morte se ele fizer um movimento brusco, né? Mas se tiver alguma chance, é muito importante, então, começar esse exercício precocemente. Geralmente, os exercícios podem envolver caminhar em uma esteira,
levantar as pernas, sentar-se, levantar-se, passar por cima de objetos e concluir várias atividades de fortalecimento muscular. Então, eu vou mostrar mais para frente para vocês algumas imagens em que a gente pode fazer de uma forma progressiva, né? Se o paciente for capaz, acompanhá-lo, observar como que tá as fases, se ele não tiver, por exemplo, um apoio inicial adequado, eu vou fortalecer tibial anterior, como que eu vou fazer isso durante a marcha? Eu vou fazer usando a caneleira, sem a caneleira, usando uma faixa elástica para dificultar, com um degrau, uma rampa íngreme, ou eu vou fazer isso mais simples. Então, esses exercícios podem envolver caminhar, levantar as pernas, sentar, levantar, passar por cima de objetos, entre outros. Você pode usar um cinto enquanto caminha na esteira, né? Então, pode colocar uma cinta envolvendo o paciente e fixar na esteira. E, claro, o fisioterapeuta sempre perto, em caso de déficit de equilíbrio, do paciente não conseguir fazer isso sozinho, ou durante outros exercícios. Em outros casos, seu terapeuta pode pedir que você pratique pisar em objetos. Então, pisar em objetos, sentar-se, por exemplo, areia, grama, se seu objetivo é buscar uma melhora da sensibilidade, por exemplo. Sentar, levantar de uma cadeira também pode ser um preparo para a marcha, né? Que aí ele vai adquirir uma força maior de quadríceps, levantar as pernas e outras atividades. Aqui tem um exemplo, né? Quando o meu objetivo, por exemplo, é fortalecer flexores de quadril, que é ilio-psoas, e a gente tem também o reto femoral. Então, aqui eu poderia fazer esse movimento, com caneleira ou sem caneleira, ficar em um pé, enquanto levanta um peso pesado até os quadris, ajuda a fortalecer os músculos responsáveis por avançar sua coxa enquanto você caminha. Então, se o problema do paciente foi isso, falta de força de ilio-psoas ou de reto femoral, esse é um bom exercício para ajudar a trabalhar isso. Então, assim, eu queria só deixar isso claro. Eu posso trabalhar em componentes individuais que o paciente necessita, né? Trabalhar um fortalecimento mais específico de um músculo determinado, mas eu também preciso trabalhar a parte funcional, que é a marcha propriamente dita, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Então, aqui eu tenho um exemplo também de movimento de extensão. Pessoal, isso aqui são exercícios que às vezes você pode ensinar para o paciente fazer em casa, tá? Que é muito importante que você avalie direitinho o caso do paciente, identifique quais são as fases da marcha que ele tem problema, identificou o problema, a fase, qual que é o músculo, qual que é a articulação que não está trabalhando direito, e você pode indicar para ele fazer em casa também. Então, em movimento de extensão das pernas, ajuda a endireitar as pernas contra a resistência enquanto você está sentado. Aqui, em caso de pé caído ou fraqueza de dorsiflexores, né, isso aí é um exercício que o paciente consegue fazer em casa também, né, amarrar a faixa elástica, abaixa, e esse exercício de cima com a faixa azul eu treino dorsiflexores, o de baixo com a faixa vermelha eu posso treinar os flexores plantares, se o problema do meu paciente for a flexão plantar, principalmente na hora que eu saio da fase, quando eu finalizo a fase de apoio, vou para a fase de balanço, que eu preciso fazer sem impulsão, né? O dedão ele vai empurrar o corpo para frente, e aí eu preciso fazer uma flexão plantar. Se o paciente tiver problema, estiver pulando essa fase da marcha, esse é um bom exercício que pode ajudar. Para trabalhar o equilíbrio e apoiar uma marcha funcional, também pode ser indicado atividades como o paciente vai caminhando e gira a cabeça para a direita, gira a cabeça para a esquerda, inclina a cabeça para cima, para baixo, enquanto ele vai caminhando e você sempre do lado dele acompanhando. Também é uma forma de melhorar o equilíbrio. Mas você também pode ser solicitado a executar exercícios direcionados, como o paciente, na verdade, pode ser solicitado a executar esses exercícios tais como, lá em cima, né, ele pode fazer o primeiro exercício, ele pode fazer também em casa sozinho, enquanto ele segura uma mesa ou uma cadeira resistente, ele pode praticar em pé sobre uma perna, ele pode ficar em pé sobre uma perna 5 a 10 segundos, depois ele troca,
faz isso na outra perna. Deitado de costa, ele tenta levantar os joelhos em direção ao peito, depois volta devagar. O objetivo aqui, desculpa, eu peguei de um site em inglês, e núcleo é o powerhouse, tá? O centro de força, que é o reto, abdominal, os oblíquos interno, externo e o transverso. Então, o objetivo aqui não é alongar a coluna, tá? Do exercício de baixo. Eu começo com os pés no chão, trago em direção ao abdômen, respiro, volto para trabalhar o powerhouse. Aqui também, essa parte de cima é uma outra forma, se o indivíduo não conseguir em pé, com a caneleira, fazer essa flexão de quadril, fazer a flexão sentado também, você pode ensinar ele a fazer em casa, tá? Se ele tiver com problema de flexores de quadril, e ele não vai conseguir ir para a fase de balanço, em que ele precisa aumentar essa flexão de quadril. A fase de balanço vai exigir bastante dele a flexão, e às vezes ele pula essa fase por fraqueza. Esse é um exercício bacana. Aqui embaixo, o paciente pode estar até sentado com o calcanhar apoiado no chão, ele pode fazer esse exercício de extensão ou flexão dos dedos, dependendo de qual problema que ele tem. Então, os exercícios da marcha, eles têm como alvo os músculos responsáveis pela caminhada, pois são as fraquezas desses músculos que contribuem para uma variedade. Não só a fraqueza dos músculos, né, como eu falei no início, desde uma contratura, uma limitação de flexibilidade de algum músculo pode afetar também. Aí, por exemplo, os extensores do quadril, incluindo os isquiotibiais, o glúteo máximo, são direcionados porque são responsáveis por endireitar a articulação do quadril enquanto se caminha. Então, aqui, para a gente relembrar, o toque, o contato inicial, então, ele vai me exigir essa extensão, então, eu preciso ter um controle aqui de quadríceps femoral para manter essa extensão de joelho, né? Então, eu preciso, depois, mais para frente, observar na resposta à carga, eu preciso conseguir flexionar um pouco, eu preciso que o tornozelo sustente isso até o apoio médio, né? O apoio terminal, pré-balanço. Então, eu preciso observar tudo que vai estar acontecendo com essa musculatura de quadril, de joelho e de tornozelo, lá na fase de balanço, aceleração, balanço inicial, balanço médio, balanço terminal. Em todos os casos, os exercícios são projetados, de novo repetindo, para fortalecer os músculos, melhorar a postura, desenvolver memória muscular, que ajuda a restaurar a mobilidade. Da mesma forma, os exercícios reduzem a probabilidade de queda, que eu falei antes, devido à instabilidade ou mobilidade reduzida. Porém, antes de começar os exercícios de marcha, é importante que o paciente avalie a segurança fazendo os exercícios sem agravar sua lesão ou condição. Na verdade, isso é uma conversa entre o fisioterapeuta e o paciente, né? Após uma avaliação do fisioterapeuta, o paciente ele precisa estar ciente das limitações dele, de fazer com segurança, e o fisioterapeuta precisa fazer essa parte de educação do paciente. Então, os dispositivos auxiliares para a marcha. Então, na maioria das vezes, os exercícios de marcha são realizados com os dispositivos auxiliares. Então, desde o andador, eu tenho a bengala, eu tenho a muleta. Então, tudo isso são dispositivos auxiliares. Vocês terão uma disciplina mais para frente, que vocês vão ver isso bem detalhado. Acho que órtese e prótese, se eu não me engano. Principalmente se você tiver sido submetida a uma cirurgia, você pode precisar usar um desses dispositivos, lesão na perna ou comprometimento do equilíbrio da força. No entanto, enquanto os exercícios são feitos com esteiras, barras paralelas e sistemas de suporte, o objetivo do treinamento geralmente é reduzir a dependência desses dispositivos. Então, se você tem uma barra paralela que o paciente pode segurar, por que utilizar isso daí durante o treino de marcha, tá? Então, o objetivo é devolver a função para ele o mais independente possível. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, uma introdução bem geral sobre o acidente vascular encefálico, né, o AVC. Então, a gente tem essas alterações, né, no isquêmico, geralmente acontece quando eu tenho um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro,
E o hemorrágico, geralmente, eu tenho um sangramento que ocorre dentro ao redor do cérebro. Então, quando acontece um acidente vascular cerebral, ele vai afetar a marcha do paciente. O cérebro tem dificuldade em enviar os sinais corretos para os músculos dos membros inferiores, e isso vai dificultar a movimentação e vai prejudicar a capacidade de andar do paciente. Quais são as possíveis dificuldades que um paciente que foi acometido por um acidente vascular encefálico pode ter? Então, ele pode ter a dorsiflexão limitada, né, a capacidade de levantar a parte anterior do pé em direção à canela, que vai dificultar o contato inicial, o apoio inicial da fase de apoio da marcha, falta de flexão e extensão do joelho, né, então ele dobrando e esticando a perna, extensão limitada do quadril, capacidade de mover a coxa no quadril. Então, o objetivo dos exercícios para esse grupo de pacientes é ajudar a desencadear a neuroplasticidade. Então, assim, depois de estudar um pouco mais, todos os pacientes, independentemente de ser neurológico ou ortopédico, ele tem a neuroplasticidade, né? Então, a neuroplasticidade é uma condição em que eu tenho a medida de um estímulo, quando um estímulo ele é mantido tempo suficiente para desencadear mudanças no sistema nervoso. Essas mudanças podem ser desde sinapses entre neurônios, ou conexões diferentes com neurônios diferentes, ou mesmo o tamanho do axônio, tudo isso pode levar a uma neuroplasticidade. No caso do acidente vascular encefálico, o principal motivo do treino de marcha é ajudar a desencadear essa neuroplasticidade e reconectar o cérebro. Dessa forma, seu cérebro pode melhorar ao enviar os sinais corretos para as pernas. Alguns outros objetivos do treinamento da marcha incluem aumento da força muscular e coordenação dos membros inferiores, reciclagem da resposta voluntária nos grupos musculares inferiores, maior flexibilidade, condicionamento cardiovascular e equilíbrio, e a melhor maneira de chegar lá é com exercícios de treinamento de marcha. Então, aqui eu vou passar agora alguns exemplos que também dá para ensinar o paciente a fazer em casa, né? Então, ele pode fazer a marcha sentada, né? Que ele vai mimetizar a marcha, que aqui, somente o paciente que acabou de acontecer, né? O AVC, às vezes ele vai conseguir, para ele em pé é mais difícil, né? Extensão do joelho sentado também. Trabalhar um pouquinho esse powerhouse, que é levar o joelho em direção ao abdômen, tentando contrair o abdômen, e aí eu já trabalho ilho-psoas também, o joelho no peito também, desculpa, esse aqui, na verdade, eu só vou até 90 graus aqui e volto, tá? Esse aqui eu já posso levar mais em direção ao abdômen, que é o joelho no peito. A dorsiflexão com ele sentado, ó, ele mesmo pode resistir à dorsiflexão e fazer com força, né? Geralmente ele tem uma condição em que ele tem uma queda do pé depois, então isso aqui a gente pode ensinar o paciente a fazer em casa. Elevação assistida do dedo do pé, que ele também vai ter esse problema depois do AVC, olha, com o pé bom ele pode resistir e o outro, na verdade, desculpa, ele vai colocar o pé bom embaixo do pé ruim para tentar ensinar o pé novamente a mexer. Isso é bacana de ensinar em casa, para ele fazer em casa. Calcanhares elevados, ele pode estar segurando em algum lugar, né, para estar fazendo esse exercício. Às vezes ele não vai conseguir em pé, tá, de imediato, você pode pedir para ele fazer isso sentado, tentar fazer, de levantar. Se ele não conseguir, nesse aí também dá para adaptar, dá para pedir para ele colocar o pé bom embaixo do pé ruim para ajudar a levantar. Aí aqui trouxe essa imagem da Terra ruim, algumas imagens para vocês verem os tipos de ambientes que a gente pode fazer esse treino de marcha, né? Então essa barra paralela ajuda bastante no treino de marcha. Aí você pode colocar aqui dentro várias barreiras para dificultar, né? Você pode começar de um nível mais simples para o paciente para um nível mais difícil. Isso aqui que eu achei muito legal, tá, pessoal? Essa parte suspensa, ó, no teto, tá vendo? Que tem um cabo, tá suspenso, o paciente tem uma segurança maior. Nesse caso aqui, tá só fazendo o treino de step, subindo e descendo para trabalhar coordenação, força muscular. Então, é bem bacana esse dispositivo aí, ó. Ao invés de usar o andador, a bengala, ou até mesmo a barra paralela. Eu gostei bastante desse exemplo aí. Aqui, quando você quer dificultar, você
Se você estiver num ambiente que você não tiver nada, até riscar o chão para coordenar, né, a marcha também está valendo. Treino de marcha com carga, né, aí ela está subindo uma ladeira com caneleira, nos tornozelos tem caneleira e depois ela vai descer. Aqui você pode treinar a marcha na lateral, né, ele andar de lado também, quando ele tiver algum problema de abdutores. Ele pode andar de costas, ele pode andar de frente, ele pode andar fazendo zigue-zague. Aqui tem o dispositivo já em cima da esteira, ó, para vocês observarem, ó. Então, ele dá esse apoio, principalmente para o paciente neurológico, isso é muito bacana, dá esse apoio e controla a velocidade, vai acompanhando e ajustando a marcha do paciente. Aqui para crianças, né, que pode colocar várias com cores, esse aí foi com cano PVC, né, parecendo amarelinha, para eles treinarem coordenação motora. Tá, então eu deixo para vocês eu achei mais coisas em inglês, tá aqui as referências, vocês podem entrar nos sites, tem várias coisas bacanas nesses sites. Eu vou deixar alguns vídeos a mais para vocês lá no Google Sala de Aula, espero que tenham gostado, tá, pessoal? E deem uma olhadinha no livro do Kissner, nessas partes do quadril, do joelho, do tornozelo, é uma página só cada capítulo que fala da atuação dessas regiões específicas da marcha, tá? Obrigada e até a próxima, então, até mais.